Então só concluindo a ideia, né, que nós estávamos falando, enfim, de Rabi Eliezer, enfim, de Eliezer e de Gershom, os filhos de Moisés. Então, nós trouxemos o Medrash. Tem um outro Medrash que também é bastante interessante, que nos conta que quando Moisés foi lá para cima, então ele se encontrou, ele viu Deus estudando o Torá. E ele viu Deus estava estudando a Torá e estava falando a Torá no nome dos rabinos que futuramente iriam discutir aquele tema. E o tema que Deus estava estudando era se a pará adumá, uma pará, ela tem que ter 2 anos ou 3 anos. Uma opinião, que é a opinião de Rabi Eliezer na Mishnah, 2 anos, e tem uma opinião de Rahamim, falam não, 3 anos. E aí Moisés, ele vê que Deus está estudando a Torá e está falando os nomes. A vaca vermelha, Deus estuda, tem que ter 2 anos, assim fala Rabi Eliezer. E nossos sábios dizem, os sábios dizem, não, 3 anos. Aí Moisés pergunta para Deus, enfim, os céus e a terra são seus. Se você está estudando a Torá e está falando a Torá em nome de um ser humano, em nome de alguém de carne e osso, enfim, você é dono, os céus e a terra são seus, tudo te pertence, e você está falando aqui, estudando a Torá em nome, está falando a Torá no nome dos rabinos, enfim, no nome do Rabi Eliezer, de Rahamim, no nome de alguém que é de carne e osso. E aí Deus fala assim, porque no futuro vai ter um grande rabino, que ele vai começar a estudar a Parashá de Paradumá, e ele vai ter essa opinião, que é Rabi Eliezer. Deus fala, vai ter um grande rabino no futuro que vai estudar, e ele vai falar que é 2 anos. Por isso, enfim, estou meio que premeditando, enfim, mas eu estou me vangloriando, estou Baruch Hashem, estou muito satisfeito que no futuro vai ter esse rabino que vai estudar a Parashá e vai ter a opinião que a vaca tem que ter 2 anos. E aí Moisés fala, então se é assim, eu te peço que esse rabino seja dos meus descendentes. Sim, Moisés fala. Se é assim, então vai ter um grande rabino que vai falar que a vaca tem 2 anos, então eu peço para que ele seja dos meus descendentes. Então a pergunta é o que ocorreu aqui, enfim, que era, por que aconteceu, quer dizer, o que Moisés estava pedindo exatamente. E é muito interessante porque a Torá fala assim, o primeiro filho de Moisés, mais velho, chamava Gershom. O segundo chamava Eliezer. Só que na Torá não está assim, na Torá está o nome do primeiro, o nome de um, Gershom, e o nome de um, Eliezer. Então, em vez de a Torá falar o nome do segundo, a Torá fala o nome de um. Shema Echad Gershom, primeiro. Shema Echad Eliezer. E o nome de um, o que está acontecendo? Deve falar o nome do segundo. Quer dizer, o nome de um. Então, se fala que isso se refere, Shema Echad Eliezer, se refere ao Eliezer futuro também. E Ha'echad, o Eliezer, se refere ao Eliezer específico, enfim, Eliezer, que vai ser o rabino Eliezer no futuro. Mas, na realidade, sem dúvida, porque Gershom representava uma forma de servir a Deus, e Eliezer representava uma outra forma, por isso cada um era um no seu mundo, cada um era um no seu tipo de serviço a Deus. Mas aí, tá bom, então tudo bem. Aí, mas aqui no caso, aí o que tem a ver essa discussão que teve, né? Enfim, se é 2 anos, se é 3 anos. Então, só explicando basicamente. Porque o problema é que a vaca vermelha ela vem purificar o quê? Ela vem purificar o bezerro. Uhum. Mas não? Eu sei se é correto, porque aqui não, o que eu vou falar então? Eu vou purificar o bezerro. O bezerro, a pergunta é quantos anos tinha? Enfim, se o bezerro tinha 1 ano, se o bezerro tinha 2 anos, enfim. Uhum. Porque aqui está sendo a vaca que está vindo consertar o bezerro. Então você pergunta por que a vaca? Tinha que ser o bezerro vir consertar o bezerro. Enfim, ou a mãe, não, talvez a mãe. Enfim, a mãe vem consertar na verdade, a mãe vem consertar o pecado do filho. Tudo bem. Uhum. Mas aí fala assim, se tinha, de acordo com a opinião de Rabi Eliezer, que tem 2 anos, não faz sentido. De acordo com a opinião de Rahamim, faz mais sentido. E Moshe Rabbeinu falou, não, eu quero justo a opinião de Rabi Eliezer, que mesmo que ela não faz talvez o maior sentido, mas isso na verdade é o que manifesta a ideia da vaca vermelha. Que mesmo que ela não faz sentido, mesmo assim ela purifica. Enquanto que de acordo com a opinião dos nossos sábios, que é 3 anos, isso já teria algum sentido maior, por ser a mãe, assim, porque 3 anos já é a mãe, já pode ter filhos.
E isso, então, aí a mãe ela vem perdoar o pecado do filho dela, do bezerro. Mas se é de 2 anos, de acordo com o Rabi Eliezer, que uma vaca já é chamado de pará com 2 anos, e acho, né, que, enfim, com 2 anos ainda não pode ter filhos, não sei. Enfim. Então ainda não é mãe, e mesmo assim já é pará, então ainda não vem perdoar o filho, não faz tanta lógica. E mesmo assim, a vaca vermelha pode ter 2 anos. Aqui a gente aprende que não tem lógica. Não tem lógica, e isso que Moisés queria escolher, enfim, uma situação que é a abnegação perante Deus total. Abnegação, enfim, 100% Deus. Enquanto que o Rabi Eliezer manifestava mais esse outro lado. Que Chachamim pensava mais no lado da lógica, de entender, de ter o entendimento. E já Rabi Eliezer, não, ao lado que está acima da lógica. Ao lado que transcende totalmente. E por isso, então, a opinião dele que falava que a vaca tinha 2 anos era a que Moisés preferia. Porque justo não tinha lógica, era isso que para ele manifestava mais a ideia dele, que é servir a Deus não de acordo com o entendimento, mas sim acima de qualquer tipo de entendimento, somente por causa de Deus, do Criador, e não por causa da razão. E aqui ele nos traz justamente, enfim, é uma ideia também interessante, a gente depois pode concluir mais, se Deus quiser, mas que... Porque Eliezer vale 318. A palavra Eliezer, numericamente falando, o valor numérico vale 318. Yeush, que é desistência, vale 317. Yeush, desistência, desistir, vale 317. E Eliezer vale 318. Então se explica o seguinte, que, por exemplo, Avraham Avinu, ele tinha um escravo que se chamava Eliezer. Só que justamente tinha esse escravo que se chamava Eliezer, mas o que ele manifestava, na verdade? Enfim, ele achou que ia ser, que Avraham falou, eu não tenho filhos, toda a minha fortuna vai para o meu escravo. Então, quer dizer, ele fala, ele fala para Deus, eu não tenho descendente, será que toda a minha fortuna vai ficar para Eliezer? Ele não tinha ainda filhos, nem Ishmael, nem Yitzhak. E por que Deus estava colocando ele naquela situação? E o que Hashem queria mostrar para ele colocando esse escravo, que tinha esse nome Eliezer, que era tão especial? Então, esse Eliezer, que justamente representa esse número 318, enfim, que ele próprio foi por uma guerra, enfim, Eliezer foi por uma guerra e conseguiu ganhar aquela guerra. Enfim, a gente lá Rashi nos ensina que esse valor numérico de 318 é justamente Eliezer porque lá está escrito que ele tinha 318 soldados. Rashi fala, não é que ele tinha 318 soldados, se refere a Eliezer, que representa o valor numérico de 318. O versículo fala 318 soldados, 318 soldados. Rashi explica que na guerra contra Sodoma e Gomorra, enfim, que ele batalhou junto com Sodoma e Gomorra, os 4 reis contra 5 reis. Na verdade, significa 318, o valor se refere a Eliezer, que Eliezer conseguiu vencer esses reis. Como? Já que Eliezer representa o 318, que está acima da desistência, que é 317, Yeush, que é a desistência, é 317. Eliezer é 318. Então, Eliezer estava acima da desistência, e por isso ele conseguiu vencer aquela guerra que parecia praticamente perdida, ele conseguiu ganhar. Aí, então, só para concluir, então, aí você fala o seguinte, que Deus também quis ensinar a Avraham a não desistir. Porque Deus estava falando, você acha, Avraham estava desistindo de ter filhos. E Hashem esperou que ele desistisse de ter filhos para poder abençoá-lo com um filho. Só depois da desistência ele foi abençoado. Isso que Eliezer manifesta. Por isso Hashem queria falar, não, seu filho vai vir acima da desistência, quer dizer, mesmo que depois que você desistiu, para você entender que não existe, está acima de qualquer tipo de possibilidade, aqui acima de qualquer. E é isso que manifesta então a ideia de Eliezer, é uma ideia que está acima de qualquer tipo de entendimento, então, quer dizer, não dá espaço para o limite, não dá espaço para a limitação, não dá espaço para o entendimento, que é isso sim, isso não, quer dizer, que existem regras, que existe aqui sim, aqui, enfim, no caso, isso pode, isso não pode, enfim, é mais regrado, existem aqui limitações. Mas é a vantagem, que dá espaço para o errado, dá espaço para o certo. É um limite, mas que dá espaço para o errado, para o certo. Só que mas Eliezer manifesta um nível
outro nível, que nesse aspecto é superior. No outro aspecto é inferior, por quê? Porque não dá espaço para a limitação. Então não dá espaço para o errado. Então não tem graça a servir a Deus nesse nível. Mas a graça é a gente estar dentro do nosso nível limitado, conseguir entender que tem um livro de Rabbi Eliezer que está acima desse limite. Sim. Entendendo? A gente está se encontrando no nível, enfim, no nível, no caso de Gershom, enfim, no nível que existe sim a possibilidade de fazer o errado, que é o objetivo. Mas a gente dentro desse nível de Rabbi Eliezer, de Gershom, enfim, que existe a possibilidade do certo e do errado, que Hashem quer sim que tenha a possibilidade de fazer o errado e que a gente escolha fazer o certo, o nível de Yitro, mas que a gente entenda que também que existe um nível de Rabbi dentro disso, e a gente estando dentro dessa consciência, que a gente também entenda que tem uma outra consciência que está acima de qualquer tipo de limitação, de errado, de ter a possibilidade de fazer o errado, que é só o certo, que é somente aquilo chá, que é só a santidade, que não existe desistência, que não existe, não tem como. Não existe a possibilidade. Que era isso que Abraham estava passando. Enfim, não vou conseguir ter filhos. Por quê? Porque existe, enfim, regras. A cidade sim, a cidade não. Enfim, tem tudo. Hashem queria que, na verdade, existe um nível de Rabbi Eliezer, que é só o divino, que não tem essa limitação, que é só o divino, que está acima de qualquer tipo de desistência. Porque está acima de qualquer tipo de limitação. Certo? Claro.